Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte em Investimento. Hoje nós vamos ter a segunda conversa sobre o tema O Valor de uma Obra de Arte. Nessa conversa, uma obra de arte pode ser uma pintura, uma escultura, uma gravura, um móvel, uma porcelana, um selo ou uma moeda, ou seja, tudo aquilo relacionado aos universos das artes plásticas ou do colecionismo. Nessa segunda conversa, vai ser dada uma atenção especial às artes plásticas. Os convidados vão falar sobre a formação de preço, a valorização e a desvalorização de uma obra de arte. O galerista e escultor Evandro Carneiro vai falar sobre a formação de preço, sobre a importância de uma economia sólida e o peso da determinação de uma pessoa em ter aquela obra de arte. Que o que vale numa obra de arte não é ela por si só, mas o conjunto da obra de um artista. Além disso, o Evandro destaca um fator complexo e subjetivo, mas determinante na formação de preço de uma obra de arte: a qualidade. O Ney Vargas é pesquisador, mestre e doutorando em artes visuais. Ele vai falar sobre o processo de valorização de uma obra de arte. O Ney destaca a importância da formação acadêmica de um artista, metodologias de valoração e a dinâmica do sistema do mercado de arte. Com relação às metodologias, se você acha que esse assunto é recente, você está enganado. No início do século XVIII já tinha gente muito boa pensando sobre esse assunto. O Ney também vai comentar sobre um aspecto interessante, que nem sempre a valorização de uma obra de arte caminha lado a lado com a qualidade. Por fim, o psicanalista e crítico de arte Carlos Pertoldi vai falar sobre o processo de desvalorização de uma obra de arte. O Carlos ressalta que o valor de uma obra de arte pode ser comprometido pela grande produção de um artista em termos quantitativos, por posicionamentos políticos e religiosos. Fechando a análise, o Carlos lembra do impacto de um fator inexorável da vida no valor de uma obra de arte: o peso do envelhecimento de um artista na sua produção. E qual é a grande mensagem desse vídeo? Tenha o que você gosta, mesmo que seja um objeto sem valor financeiro relevante, mas que tenha uma importante referência como um objeto decorativo que pertenceu a alguém da sua família. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa. E por que o nome do canal é Arte e Investimento? Porque arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Evandro Carneiro, galerista e escultor, sobre a formação de preço de uma obra de arte. Olha, é complexo. Você criar um objeto do desejo, porque a obra de arte ela é um objeto do desejo e ela tem vários valores. Tem o valor afetivo, tem o valor comercial, tem o valor internacional, o valor nacional. Existem artistas que têm valor municipal. Em São Paulo, em Piracicaba, tem a família Dutra, Joaquim Dutra. São artistas que vendem ali, né? É uma família que existe desde o início do século, eles têm um valor local. Outros artistas têm um valor estadual. É mais fácil você vender um Pedro Weingartner em Porto Alegre, é mais fácil você vender um Vicente Rego Monteiro em Pernambuco e por aí afora. É bem verdade que alguns nomes, como o Rego Monteiro, têm um mercado nacional, então restringir muito o Rego Monteiro apenas ao estado de Pernambuco. Mas existem valores regionais. No centro do Brasil, Brasília, Goiânia, o Ciron Franco, que é um excelente artista, ele é mais conhecido, tem um mercado bom lá. E alguns artistas têm valor nacional. E esse valor ele é estabelecido se a economia do país está bem, as pessoas não vão almoçar 2 vezes por dia, não vão vestir 2 ternos ao mesmo tempo, 3 sapatos. Então, começa a ter um momento que as pessoas têm poder de compra. Compra casa de campo, os filhos já fizeram para a faculdade, então eles começam a se interessar por arte, começam a viajar à Europa, alguns passam a se interessar por música clássica, a pessoa vai preenchendo sua vida. Alguns fazem isso por uma necessidade de se sentir
uma pessoa culta, para que as pessoas vejam como ele é culto, e outras pessoas porque amam sinceramente aquele objeto de arte, seja ele um quadro, seja... Ama, a pessoa quer. E tem um sentimento de posse. A pessoa pode amar um quadro que está no museu, mas a pessoa quer ter. Então, quando aparece à venda, a pessoa compra. Me lembro de um filme, o primeiro, até morreu agora, essa semana, o Sean Connery, o primeiro filme do James Bond, o satânico Dr. No, o James Bond e a Ursula Andress são presos e enfiados numa ilha, que o satânico Dr. No morava numa ilha, uma caverna, de bombas atômicas, era uma loucura. E quando eles foram jantar, eles eram convidados, apesar de presos, depois eles iam ser atirados num poço com tubarões, mas antes eles foram jantar de smoking e tal, eles eram prisioneiros. Eles na sala passam por um quadro que o James Bond para, dá uma piscada, ri e segue. Pronto, não há nenhum comentário. Mas alguns meses antes tinha sido roubado em Londres, num museu que eu não me lembro qual, uma obra do Velázquez, e que essa obra, o diretor, que eu não me lembro quem foi, Ian Fleming, acho que era o camarada que escreveu a história, mas enfim, o diretor mandou fazer uma réplica do quadro, colocou num cavalete lá na casa do Dr. No, que era um palacete submerso, mas o James Bond viu que quem tinha roubado o quadro era o Dr. No, que ia viver submerso com aquele quadro. Então era um amor verdadeiro, psicótico, quer dizer, uma necessidade de posse tão exagerada que ele roubou para ter, mas ele não ia poder fazer nada com aquele quadro. Só ele ia olhar para o quadro. Os convidados dele, ele não tinha convidados, ele tinha soldados e tal. Quando tinha convidados, ele tratava bem, como tratou o James Bond e a Ursula Andress, e depois ia jogar para os tubarões. Mas o James Bond reconheceu, esse é aquele quadro roubado. Não comentou nada, é tudo muito sutil. Eu precisava que a pessoa, quando visse o filme, soubesse da história para reconhecer ali o quadro roubado. Então, existe essa história, o sentimento de posse, a pessoa quer ter. Isso adoro, gosto tanto que... Então, essa pessoa no leilão paga preços altos. E, às vezes, os outros fatores também. Eu, num leilão que fiz há muitos anos em São Paulo, tinha um pequeno desenho de Cavalcante, dá licença. Ele estava avaliado a preço de hoje, digamos, R$2.000. Era um rabisco, uma coisa. A gente dizia que era um desenho de telefone, que o Di fazia enquanto telefonava, ele rabiscava. E esse desenho, que estava por R$2.000, eu não lembro, era um valor muito baixo, saiu por 50. Não tinha uma explicação para aquilo. Duas pessoas ficaram disputando até o final, saiu por 50. Terminado o leilão, a pessoa que comprou foi pagar. Eu perguntei, o que houve? Por que o senhor quis tanto? Era um senhor. Por que o senhor quis tanto esse desenho? Eu disse, não, você viu que eu estava com minha esposa, né? Vi. Muito bem. Esse quadro tem uma data e eu me casei nesse dia, nesse mês e nesse ano. Então ela disse que eu tinha que comprar de qualquer maneira esse desenho. Ele era um homem rico, pagou. Se o adversário dele fosse a mais, ele ia cobri-lo, né, sempre. Bom, passa-se um tempo num outro leilão que eu fiz, eu encontro a pessoa que disputou com ele, que era um jovem. E eu perguntei, por que você disputou tanto aquele desenho de Cavalcante, até aquele valor? Ele disse, não, porque tinha uma data. Eu nasci naquele dia, naquele mês, naquele ano. Então, são fatores assim alheios à qualidade da obra, à admiração pelo artista. É lógico, as pessoas conheciam de Cavalcante, mas aquela coincidência daquela data fez com que esses dois travassem uma briga enorme e o quadro saiu. Então, uma série de eventos vai criando uma referência de que aquele artista tem. E, lógico, o reconhecimento cultural. Se é feita uma
bela retrospectiva do artista, em que as pessoas veem o conjunto da obra dele, se é lançado um livro que as pessoas verificam a história, o desenvolvimento e o conjunto da obra, aquilo valoriza, porque o que vale numa obra de arte não é ela por si só. O que vale é o conjunto da obra daquele artista. É preciso que várias obras que aquele artista criou tenham qualidade. E isso que faz com que... É como uma ação. Uma ação, ela é um pedaço, mesmo que pequeno, de uma empresa. Se essa empresa se desenvolve, cresce, é pujante, aquela ação sobe de preço. Se um quadro é de um artista que tem uma obra de qualidade, que vai sendo reconhecida, com retrospectivas, com livros, com reconhecimento, boas críticas e tal, aquele quadro sobe também. Então, alguns valem mais que outros. Não, é pelo seguinte, porque você às vezes tem de um mesmo artista um quadro, falando de quadro, mas pode ser uma escultura, pode ser um desenho, mas você tem uma pintura de um artista que é vendida por um preço. E tem uma pintura do mesmo artista que é vendida por outro preço completamente diferente. Se você for olhar, a pintura é do mesmo artista, é com o mesmo material, a mesma técnica, o mesmo tema, as mesmas dimensões, o mesmo estado de conservação, sabe? E uma dá um preço, outra dá outro, completamente diferente. Sabe? Mas é porque aí entra o que diferencia realmente uma obra de arte de outra. E aí é uma coisa muito complexa, porque é muito subjetivo, que é a qualidade. Uma tem qualidade, outra não tem tanta qualidade. Agora, aí são critérios de avaliação muito subjetivas. Às vezes uma coisa tem qualidade para uma pessoa que conhece a arte e não tem qualidade para outra pessoa que também conhece a arte. São critérios desenvolvidos pela vivência de cada um. Então, quadros semelhantes, do mesmo artista, do mesmo tamanho, mesma técnica, preços diferentes. Isso acontece, mas entra a principal razão de uma obra de arte, que é esse valor intangível, difícil de você estabelecer, de você pegar, de você definir, é a qualidade. Ney Vargas, pesquisador, mestre e doutorando em artes visuais, sobre o processo de valorização de uma obra de arte. Jorge, inicio te agradecendo o convite para a gente conversar sobre esse assunto e já começo dizendo que esse é um assunto bastante complexo, né? Eu costumo pensar que todos os atributos e a forma como a obra é valorada ao longo do tempo, ela traz consigo a questão que está dentro da própria concepção de uma obra de arte, que é o valor subjetivo da obra, né? A questão da subjetividade, ela vai perpassar todos os caminhos, né? Então, esse é um componente muito importante que a gente tem que considerar na questão da valoração da obra de arte. E esse é um arranjo, né? Antes de tudo, é um arranjo que envolve dinâmicas muito complexas. A gente poderia passar diversos vídeos conversando sobre vários pontos de vista, trazendo enfoques muito distintos de várias áreas do conhecimento para tentar dar conta dessa resposta. E assim mesmo a gente vai encontrar lacunas, vai ficar alguma deficiência, né? Porque realmente é muito complexo. Eu acredito que das artes, né, do campo cultural, as artes visuais são aquelas que envolvem maior complexidade para a gente conceber essa resposta que tu estás me fazendo. Mas, obviamente, já tem muitos estudos e já tem aí algumas análises que nos dão algum estofo, algum colchão para a gente poder olhar para esse cenário, né, e tecer algumas considerações. Mas é sempre bom lembrar assim, que
esse processo, né, ele não tem uma unidade, justamente pela sua complexidade, ele não tem uma unidade homogênea funcionando, são variações muito díspares, complexas, que vão dar aí algumas noções para que a gente possa pensar de como que uma obra se valoriza. E aí, indiscutivelmente, a gente tem que começar atualmente, pela própria formação do artista, né, já é um ponto principal. A obra em si, ela tem que falar por si, obviamente, ela tem que responder a questões de qualidade, de originalidade, de interesses para o campo artístico, para a historiografia da arte, né? Mas há um conjunto de outros arranjos sociais aí que estão envolvidos para além da obra, né? Que é a formação, por exemplo. O artista precisa ter hoje cada vez mais uma formação em nível superior, reconhecido, né? Isso tem sido destacado nas últimas décadas, com a abertura dos cursos de pós-graduação nas universidades, não só no Brasil, mas no mundo, né? Muitos artistas viraram artistas professores, né? Enveredaram para o campo da docência, e isso acaba, de alguma maneira, trazendo esse componente também por aspecto da valoração da obra de arte. Então, na minha pesquisa, e até acho que esse é o motivo pelo qual tu me convidas, na minha pesquisa de doutoramento, que eu vou analisar o colecionismo de arte no Brasil, o que eu encontro, né, especificamente essa questão da presença das universidades, né, onde não há um curso de bacharelado em artes visuais nos estados brasileiros, a gente vai ter uma deficiência de um colecionismo de arte contemporânea, por exemplo, né, vai ficar muito centrado num colecionismo de arte modernista. E isso é uma questão, né, para dentro da arte contemporânea, a gente pensar num país como o Brasil. Então, o âmbito da formação é muito importante. Já dentro da formação, o artista vai começar a despontar, a artista ou o artista, né, vai começar a despontar algumas qualidades, algumas formas de interagir com o seu processo artístico socialmente. Então, ele vai participar de pesquisas, ele vai participar de exposições, trabalhando na montagem, trabalhando no educativo, vai circular de alguma maneira dentro da sua condição de estudante de graduação. E a gente percebe muitos artistas aí que hoje estão no cenário que vêm com essa prática já desde o seu período de graduação, né, trabalhando, se envolvendo em várias formas, várias possibilidades de atuação dentro do sistema da arte, né? E isso é uma questão muito importante porque vai trazer todo um dinamismo aí na formação, na compreensão do artista no meio que ele atua, né? Então é muito importante a artista ou artista na sua formação tentar de alguma maneira se situar dentro de vários ambientes, os mais distintos dentro da produção cultural, né? Bom, passado esse processo, na inserção do artista no mercado, que é onde ele vai atuar, e aí o mercado tem um papel muito importante, principalmente no Brasil. O nosso sistema da arte aqui no Brasil, o mercado tem uma predominância muito grande na valoração das obras de arte, né? Aí é um ambiente bastante complexo, né? A gente vai ter dividido em duas esferas, digamos assim, né? O mercado primário, que é destinado especificamente às atividades comerciais dos artistas vivos, né? Então é aquela produção que sai do ateliê para a galeria, e os mercados secundários, que envolve revenda tanto de artistas vivos quanto artistas que já faleceram, né? E aí vários instrumentos, né, os específicos de mercado secundário, como as galerias específicas para essas revendas, os leilões também, né? Então, é preciso ter um pouco de domínio sobre esses instrumentos, né? Mas, grosso modo, como a gente pode pensar, né? Tentando ser bastante sintético aqui, para a gente não ficar numa resposta de horas ou dias, né? A gente tem dois aspectos aí, a precificação, né, e a valoração da obra de arte. Um ligado especificamente ao preço, né, a um valor, a uma ideia de uma
de uma cifra, né, que vai determinar quanto que vale aquele trabalho, e a valoração vai significar um percurso que a artista tem ao longo da sua trajetória, o que ele vai acumulando na sua história, na sua trajetória, na constituição da sua trajetória, né? Então, existem vários estudos, né, que vão discutir essa questão, e eu gostaria muito de trazer aqui algumas referências que eu acho que são bem importantes. Eu coordenei uma revista em 2017, uma revista vinculada ao Programa de Pós-Graduação das Artes da Federal de Uberlândia, e convidei alguns agentes do sistema da arte para escrever, né, sobre as questões do sistema. E eu convidei a Nathalie Moureau, que é uma economista que trabalha, professora do curso de História da Arte da Universidade Paul Valéry-Montpellier, sul da França, né? E ela escreve nesta revista, né, o texto Nem Tudo que Brilha é Ouro, né? E ali ela vai discutir como é que a gente pode pensar a constituição deste valor a partir dos atributos econômicos, o preço e o valor artístico, o atributo artístico, né, da qualidade da obra, né? E ela aponta ali uma série de questões muito interessantes para a gente poder refletir sobre isso, como que se dá essas dinâmicas, como que se dão essas dinâmicas, né? Então ela vai apontar que, por exemplo, no início do século XVIII, a gente vai ter uma obra do Roger Depille, que é um artista e atuante na França, e ele vai estipular uma forma, uma convenção, né, para poder qualificar aí os preços das obras de arte e nos indicar, dar pistas de como que se pode pensar uma constituição, uma valoração da obra de arte. Isso está muito ligado, né, esse pensamento do Roger Depille, essa estruturação que ele faz, está muito ligada ao desenvolvimento das academias de artes, né, que vai se dar lá no início, nos meados do século XVI, 1500 e final de 1500, né, e aí isso vai tomar conta da Europa, e a arte, ali vai se desenvolver uma arte acadêmica, e ela vai ter uma formulação, né, que propicia um conjunto de análises, né, muito ligadas ao formalismo da obra, né? As questões da composição, da coloração, da questão cromática, do desenho que está por trás da pintura, né? A expressão que isso está querendo nos passar. Então, o Roger Depille ele vai estipular uma pontuação para esses itens, né, para cada artista. E com isso, então, ele teria uma classificação, né? Mas isso é para um tipo de arte que hoje já não mais tem sentido, né? Porque a arte contemporânea, ela quebrou todos esses paradigmas, então não tem mais como a gente analisar as questões formais para chegar a um indicador, a um índice, né, de precificação e valoração da obra. Então ela traz um outro sistema mais contemporâneo, né, que é o Kunstkompass, que foi concebido por Willy Bongard, que é um jornalista alemão, agora década de 80, mais ou menos, e 70, 80, né? Ele vai também estudar economia, vai se debruçar sobre o mercado financeiro, e ele acaba propondo uma forma de compreender como é que o mercado vai precificar as obras e como que isso pode, de alguma maneira, nos ajudar a entender a valoração das obras. Então, o que ele faz? Ao invés de centrar na obra, né, ele vai centrar nas instituições onde passam as obras e aonde os artistas aparecem. E ele pontua, né? Então, por exemplo, a Nathalie vai trazer alguns gráficos aí, alguns quadros nesse texto, né? Pontuando, então, por exemplo, Georges Pompidou. O artista passa pelo Pompidou, ele ganha X números. Ele passa pelo Guggenheim, X números, né? E assim vai indo. Então, na soma desses números, vai dar uma pontuação que vai destacar qual que é o patamar da carreira do artista. É óbvio que isso tem
está muito centrado numa escala de circulação que é no topo da escala do sistema, né? Que são os artistas que circulam em instituições consagradas e que vão referendar artistas que já vêm de uma trajetória importante, né? Os artistas jovens precisam olhar para esse cenário, né, para poder pensar e planejar como é que vai se dar a sua carreira. Mas sempre tendo muito claro, né, que esse é um arranjo muito complexo e que vai depender de uma série de negociações, de arranjos, né, com as figuras que são os agentes, as figuras de proa do cenário, do sistema da arte. E quem são essas figuras, quem são esses agentes hoje, né, que vão alavancar, que são responsáveis por alavancar a carreira dos artistas e valorar as obras, né, atribuir valoração às obras. Sem dúvida alguma, no Brasil, a gente tem as figuras dos galeristas, dos colecionadores, das colecionadoras e dos curadores, né? Esses três agentes, eles têm uma importância muito grande hoje na legitimação dos artistas, na inserção dos artistas no cenário e, por conseguinte, a valoração das obras de arte, né? Quando a gente vai para o cenário internacional, esse trio formado no Brasil, ele também é incorporado pelos dirigentes dos boards dos grandes museus, né, das grandes instituições. E a crítica de arte, que ainda, de certa maneira, influencia fora do Brasil. Aqui a crítica já não tem, a crítica funciona de uma outra forma, ela está mais associada às curadorias, né? Mas no exterior a gente ainda encontra, né, o papel do crítico exercendo uma certa importância, né? Então vai se ampliar um pouco mais, porque a gente está falando de cenários mais robustos, mais complexos, como é, por exemplo, o nova-iorquino, o inglês, né, o francês. Agora o chinês começa a despontar com um mercado também, um cenário bastante complexo, né? Então esses agentes, né, os agentes de proa, na proa, né, no topo, né, são as pessoas responsáveis hoje por definir a inserção e a manutenção da carreira dos artistas. Então a obra precisa falar por si só, a obra tem que ter o seu poder narrativo, né? Mas ela também depende, porque ela é uma construção social, ela depende desses agentes, que são os agentes que vão fazer, então, essa definição, né? Esse seria aí, de certa maneira, assim, de linhas muito gerais, né? Alguns aspectos que estão envolvidos dentro dessa questão. Dos anos 60, né, para cá, num outro texto que a Nathalie Murro participa, escreve, num evento que eu ajudei a organizar, que foi, teve essa segunda edição ano passado, foi o segundo Simpósio Internacional de Relações Sistêmicas da Arte, aconteceu no Sesc CPF no final do mês de julho. A Nathalie veio ao Brasil, foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, e dessa participação dela rende um texto que está nos anais deste simpósio, né? Que o título é Colecionadores de Arte desde o outro lado do espelho. E ali ela vai situar, né, como os colecionadores hoje desempenham, de modo geral, no mundo, um papel de destaque, né? Por quê? Primeiro porque a gente vai ter, segundo ela, e de fato isso é uma constatação bastante clara, né, um número expressivo de milionários e bilionários que cresceram nos últimos 40 anos, desde a década de 80, com os processos de neoliberalismo e financiarização da economia, né? Então a gente vai ter aí um aumento significativo e esse grupo social com alto poder aquisitivo, né, vai contribuir nas aquisições também para alavancar o preço das obras, né? Porque a gente nunca pode esquecer, né, que a obra de arte, como ela tem esse caráter subjetivo, ela não é um bem de primeira necessidade. Então, a atribuição de valor, ela depende dessas questões subjetivas que têm a ver com a questão do gosto, né, com o poder de ter aquela obra, né? Há autores que dizem, né, que
a obra de arte para um colecionador é um adorno do poder, né? É um adorno do poder de capital que ele tem, né? Que a pessoa tem. Então, ela nesse texto ela vai explicar isso, vai dizer que com o aumento desse número de milionários e bilionários no mundo, inclusive ela apresenta dados a partir de índices de reports que são feitos pelo Credit Suisse e tudo mais, né? Eu aconselho vocês a leitura desses dois textos, né? E então isso tem um impacto muito grande, né? Em efeito cascata, que vai chegar também ao jovem artista que está começando a sua carreira no início de trajetória no mercado primário, né? Então, tem que entender essas diferenças entre o valor artístico, né, e o valor econômico da obra a partir desse contexto do pós-neoliberalismo, né, nesse pós-80, na verdade, quando se instala esse programa, e algumas chaves de compreensão do mundo econômico vão se alterando e vão afetando as dinâmicas dentro do campo da arte, né? Como é que, por exemplo, vão se tornando aí grandes players do cenário internacional de arte, os CEOs que estão dentro das instituições financeiras, né? O mercado financeiro vai ocupando espaço que antes eram de agentes específicos do campo da arte dentro das grandes instituições, né? Então, o board dos museus vai ter da partir dos anos 80, com mais evidência, com mais predomínio, né, os grandes executivos, os grandes diretores dos bancos, das grandes corporações financeiras internacionais, né? Inclusive tem um livro muito importante da Chao Fu, que é a privatização da cultura, é uma tese de doutoramento dela, foi traduzido para o português e lançado aqui em 2006, que evidencia muito, ela vai vivenciar, na verdade, como é que isso se dá na Inglaterra, exatamente nos anos que sucedem a entrada da Margaret Thatcher, né? E como é que o setor privado, né, vai entrando cada vez com mais força dentro dos ambientes artísticos, né, culturais, e vai fazendo com que isso, de alguma maneira, influencie não só no pensamento, na lógica de funcionamento desse ambiente, mas também nas questões de valor, né, no valor econômico das obras. Então, é bastante complexo esse tema, né? A gente tem que aí nos reportar, como pesquisador que eu sou, né, o grau de dificuldade para tentar conceber aí algumas linhas, algumas diretrizes, né, que nos ajudem a entender. A gente tem que se valer de outras áreas do conhecimento. A gente tem que ir para a economia, a gente tem que ir para a filosofia, a gente tem que ir para o campo das ciências sociais, para o direito, para além da história, que é a raiz, né, do conhecimento básico que a gente tem para se debruçar sobre o campo de pesquisa. Mas ao fazê-lo isso, né, ao ir para essas áreas, a gente tem que ter consciência que a gente não tem esse conhecimento. Então, é sempre esse jogo de tentar equacionar o conhecimento que a gente tem com a falta do conhecimento das outras áreas que nos impõem a análise a esse campo, né? E é uma tarefa muito, muito complexa, muito difícil, mas ao mesmo tempo, pelo seu alto grau de dificuldade, que se impõe, os seus obstáculos, né, na compreensão dessas dinâmicas todas, acaba sendo sempre um grande prazer, né, enveredar para esse campo de análise, né? Justamente pela sua dificuldade e pela sua quase que impossibilidade de encontrar certas respostas para dar conta, né, dessas dinâmicas todas que vão, enfim, ser aí as responsáveis pelo desenvolvimento da carreira dos artistas e, por conseguinte, né, como é que se dá a valoração da obra de arte e a precificação. E aí, trazendo de novo, né, para vocês terem noção de como é complexo isso, né? E a Nathalie traz um exemplo dessa diferença entre a qualidade, os rankings de qualidade artística dos artistas, dos preços das obras. E ela traz o exemplo do Jeff Koons,
que é um artista que particularmente eu não gosto do trabalho, e ele, em determinado momento, agora coisa de alguns poucos anos atrás, acho que 2017, se não me engano, ele estava num ranking de qualidade artística lá atrás, né? Ele estava no número 83, enquanto que em termos de valor de obra de arte ele era o primeiro, né? Porque as obras dele alcançaram um alto valor, né? O ano passado ele foi o artista vivo com um valor de venda mais alto na história, né? Chegou a 90 milhões de dólares a venda de uma obra, quase alcançando o patamar de 100 milhões de dólares, né? Que são aí mais ou menos em torno de umas 37 operações, 37 obras vendidas desde a década de 80 para cá, que ultrapassaram esse valor de 100 milhões de dólares. Né? Então, essas lógicas, elas nem sempre elas andam juntas. A qualidade com o preço da obra, que vai definir a valoração do artista e da sua produção. Né? Então, a Nathalie mesmo, ela junto com o Sabor do Vurro, é um parceiro economista da Nathalie nas pesquisas que eles fazem. Já na início da década de 90, eles vão estipular, vão propor, né, que a obra seja avaliada na perspectiva do processo do artista e da qualidade da obra, nas questões da qualidade, né? E não tanto pela esse jogo que se tem, né, entre as questões valorativas de precificação, mais centrada no valor da obra, da qualidade, da originalidade da obra, né? E aí, né, eles alertam que essa questão, né, por exemplo, da obra-prima, né, do artista tem que se relativizar, né? Nem toda a produção todas as obras que um artista produz vão ser obras-primas. Então, com isso também se cria um outro empecilho, né, para poder fazer essa análise. Eu estou trazendo isso para vocês verem o grau de complexidade, né, que se tem para a gente chegar aí a algumas constatações, né? E o tanto ainda que é necessário ser feito para que a gente possa avançar e chegar aí a alguns certos consensos, né? Eu vou sugerir, por fim, uma última bibliografia, que foi um livro editado pela FGV, que é Arte e Mercado, estou com ele aqui, uma edição muito bonita, lançada em 2016, e não sei se ainda se é fácil de encontrar no site da FGV, mas é um livro que tem vários pensadores, estudiosos, pesquisadores brasileiros, né, assinando textos que vão tentar analisar essa questão, né, das relações entre a precificação, valoração da obra de arte no mercado brasileiro. Né. Uma outra pesquisadora que tem desenvolvido também muitas reflexões importantes sem dúvida nenhuma, uma pessoa que hoje no Brasil mais se destaca no campo da pesquisa sobre o mercado de arte é a Ana Letícia Fialho, né? Que vem desenvolvendo uma série de atividades, é responsável pela elaboração do primeiro projeto brasileiro que vai olhar para o cenário das galerias primárias, né, o projeto Latitude, e desenvolver uma pesquisa de campo continuada, que a gente tem aí acesso no site da ABACT, da Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Então é um farto material que a Ana Letícia nos oferece, muitas análises importantes, e que ajudam também a entender como é que se dá essa relação. E, em linhas gerais, né, podendo a gente continuar essa conversa por vários outros caminhos, por vários outros olhares, né, em linhas gerais, poderia dizer que eu tentei, de alguma maneira, até aqui, apontar alguns caminhos, ainda que, como eu disse, né, a impossibilidade da gente alcançar definições muito claras sobre essas questões relativas especificamente à arte contemporânea sejam imensas, né? Todas as questões que a arte, essa arte produzida que se enquadra dentro desse contexto da arte contemporânea, ela nos impõe de complexidade e dificuldade.
Carlos Perktold, psicanalista e crítico de arte, sobre o processo de desvalorização de uma obra de arte. Por várias razões. Mas antes de entrar nos motivos pelos quais ela se desvaloriza, e nós estamos falando especificamente de pintura, nós temos que partir de algumas premissas que eu gostaria de esclarecer. Em primeiro lugar, nós vamos falar de pintores que têm um talento reconhecido, que têm uma pintura de alta qualidade e que tenha mais ou menos entre 40 e 50 anos para frente, e que já criou as suas próprias cores. Por que que esses 40 e 50 anos de cores são importantes? A vida artística é cheia de vicissitudes que deixa o biografado em situação, às vezes, muito difícil. Se ele tem garra e determinação, talento, e quer realmente ser um artista consagrado, ele tem que ter ultrapassado essas vicissitudes todas. E isso só ocorre depois que ele faz 40 ou 50 anos. Aqui em Minas, e provavelmente pelo Brasil afora, há vários pintores que foram consagrados nos anos 60 e 70 e até premiados, e que hoje ninguém fala mais deles, e eles hoje fazem coisas completamente diferentes. E cores é fundamental que o pintor tenha a sua própria cor, as suas próprias cores, que ele tenha criado as cores dele, de tal forma que você bate o olho na pintura, de longe você já sabe que é fulano de tal, porque aquele ali é o verde de fulano, é o vermelho de fulano, é o amarelo de fulano. Outra coisa, agora entrando nos aspectos que desvalorizam uma pintura, nós vivemos num regime capitalista, portanto, o primeiro item que faz uma pintura desvalorizar ou valorizar é aquilo que prevalece sobre todos os aspectos no mundo capitalista, que é a lei da oferta e procura, evidentemente, é óbvio. Se o sujeito tem uma pintura de alta qualidade e tem grande quantidade, ele tem uma boa chance. Mas, geralmente, quando você tem uma grande quantidade, a qualidade não é a mesma. Hoje, um pintor contemporâneo nosso, ele faz 10, 15 mil quadros antes dos 45, 50 anos, o que é uma quantidade muito grande se você pensar que os impressionistas pintaram cada um em torno de 400, 500 quadros. Outro aspecto muito importante é que o pintor seja de esquerda. Ajuda muito. O caso do Drummond de Andrade, um dia um rapaz levou umas poesias para ele, e ele falou que a poesia dele era boa, que ele tinha futuro, e perguntou se ele já tinha entrado no Partido Comunista. Que isso, poeta? De jeito nenhum, não entrei, não. Ah, então você precisa entrar, meu filho. Você tem que ir lá de qualquer jeito. Todo intelectual tem que passar pelo partidão. Entre como se fosse um chuveiro frio. Entra correndo e sai correndo. Mas você tem que passar por ele. Eu estou dizendo isso porque você pega o Vicente do Rego Monteiro, que é um pintor maravilhoso, originalíssimo, e que passou a vida inteira, grande parte da vida dele em Paris, porque ele não suportou ficar no Brasil, porque ele era da direita. Ele era monarquista e viveu a vida inteira imprimindo no prelo dele uns manifestos que ele mesmo distribuía pelas ruas de Recife, irritando a esquerda enormemente do Brasil inteiro. Além dele, tem um outro chamado Aloysio do Vale, que é um marinhista muito bom do Rio de Janeiro, e que ele chama-se Aloysio Albuquerque da Silva Vale. Ele morreu em 1988, e era um grande marinhista. E, no entanto, as coisas dele são muito desvalorizadas. Um outro aspecto, por incrível que pareça, é o da religião. Você imagina um pintor que nasceu judeu e que não continua frequentando a comunidade judaica ou a sua sinagoga, ele tem uma possibilidade pequena de fazer sucesso.
Você pega o Émeric Macié, do qual eu comentei num outro vídeo que nós gravamos, ele era, ele era judeu, veio para o Brasil, fugindo da perseguição da Segunda Guerra Mundial, e aqui ele se tornou muito amigo do Dr. Alceu Amoroso Lima e do Mário de Andrade, e ainda dos padres dominicanos do Rio. E eles fizeram a cabeça dele, ele se transformou em cristão, particularmente cristão católico, romano, e a comunidade judaica não o perdoa por isso. E por isso mesmo, eles não compram os quadros deles, e os quadros são desvalorizados em relação à qualidade deles. Os quadros são maravilhosos, ele é um pintor originalíssimo, que tem uma pintura fantástica, ele é completo, um sujeito completo, sabia tudo de óleo, de aquarelas, as aquarelas dele são maravilhosas, os desenhos, era um sujeito maravilhoso, mas cometeu esse pecado, vamos dizer assim, entre aspas, de ter abandonado o judaísmo e ido para o cristianismo católico. E, por último, a questão inexorável da vida, que é a velhice. Quando somos jovens, a mão é muito firme, e se o artista é bom desenhista, os traços dele são muito firmes, a pintura é bonita, é firme. Quando ele envelhece, os traços são muito tremidos, e isso reflete na pintura de um modo geral. Como ele, na velhice, ele tem mais tempo, a impressão que me dá é que ele tem mais tempo, ele produz uma quantidade que é contaminada com aquilo que ele fez de bom na juventude. E aí, essa contaminação faz com que os preços do conjunto inteiro daquilo que ele criou de bom na juventude, mais aquilo que foi feito na velhice, caiam de preço.